Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja repousando sobre a sua vida hoje e para sempre. Amém. É muito bom poder estar aqui mais uma vez, depois pela manhã que nós tivemos aqui tão abençoada na nossa escola bíblica dominical. Tivemos um culto também pela manhã e agora o Senhor nos proporcionou estar aqui, no melhor lugar do mundo, porque juntos nós estamos reunidos aos pés do nosso Salvador Jesus Cristo. É bem verdade também que, por um lado, a gente fica triste, porque nesse período de pandemia, a situação tem complicado cada dia mais. Todos aqui têm contato com pessoas que sabem, ou até mesmo de vizinhos que faleceram ou estão internados. Então nós estamos vivendo um período muito atípico da nossa vida. Por isso nós temos orado, temos clamado a Deus, temos procurado como igreja em preservar a vida. Os irmãos podem ver que desde a entrada do templo tem ali o álcool sendo distribuído, aplicado, o termômetro para poder aferir a temperatura, tudo para proporcionar a todos um conforto e também segurança. As cadeiras que estão colocadas de forma bem separadas, uma das outras. Tudo isso nós fizemos e estamos fazendo e vamos continuar fazendo para abençoar a sua vida e para que o nome de Cristo seja engrandecido através do nosso testemunho. Então, a partir da semana que vem, nós estaremos, por um período muito breve, como ficamos no ano passado, suspendendo o culto presencial. Teremos apenas os cultos aqui ao vivo, sendo transmitido, e nós pedimos que a igreja ore, porque a última palavra é do Senhor, para que, quem sabe, as coisas melhorem e a gente não precise suspender mais o culto presencial. É tão bom estar aqui na casa de Deus, é tão bom conversar com cada irmão, é tão bom compartilhar da palavra do Senhor, olhando para cada irmão, cada irmã aqui neste lugar. Os irmãos não imaginam como é difícil para os pastores, nesse período de pandemia, ter que ficar pregando para um tripé, pregando aqui, às vezes com o ministério de louvor, na certeza de que outros estão assistindo e estão acompanhando o culto. Então, nós pedimos a compreensão dos irmãos, que tudo que estamos fazendo é com muito carinho. É interessante o papel do pastor nesse período de pandemia, Se o pastor fala, não vamos fechar, vamos manter, não precisa de restrição, é um irresponsável. Se o pastor, então, fala, não, nós temos que fechar para preservar a vida, o pastor não tem fé. Então, para os dois lados, o pastor fica numa situação difícil, Mas eu prefiro fazer pelo que Jesus nos ensinou. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós lutamos pela vida. O dia que alguém falar, a igreja não pode mais funcionar, porque ou vocês negam a Jesus, ou vocês vão ter o templo fechado. Então a gente vai continuar aqui, com as portas abertas, que matem a gente, mas por amor a Jesus vamos continuar mantendo nossos cultos. Nesse caso é diferente, é para preservar a vida, porque é algo mundial nesta pandemia. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Orem por nós, orem por cada membro dessa igreja. Nós temos um relógio de oração lá no WhatsApp com vários pedidos de oração. Coloque diante do Senhor a vida de tantas pessoas, tantos irmãos, tantos familiares que estão hoje acometidos dessa doença do Covid-19. Que Deus tenha misericórdia em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos colocar em pé. Feche os seus olhos. Eu sei que você tem alguém que você conhece, que está precisando de uma palavra, está precisando de uma oração. Coloque a vida dessa pessoa agora no altar do Senhor. E você também esteja conectado com tudo aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Ele está aqui neste lugar. Ele conhece você. Ele te trouxe até aqui. E Ele quer, nesta noite, mudar para sempre a história da sua vida. Você crê nisso? Obrigado, Jesus, por esse dia. Obrigado a Deus, porque mesmo nesse período de pandemia, momentos em que precisamos manter o culto somente online e momentos que nós podemos ter o culto presencial, nós sabemos, ó Deus, que enquanto estamos, ó Pai, vivendo este momento paradoxal, nós estamos marchando como igreja. A igreja não para, a igreja continua e a igreja do Senhor continuará marchando até a volta de Jesus Cristo, o nosso general. Obrigado, Senhor, porque nós cremos que o Senhor tem a última palavra, que o Senhor é o médico dos médicos, que o Senhor é o nosso amparo, que o Senhor é a nossa torre segura. Obrigado, Senhor, porque sabemos que se o Senhor tem nos permitido até agora manter os cultos presenciais, é porque o Senhor, ó Deus, está nos guardando e tem um propósito para cada um de nós. Ó Pai, nos momentos que precisaremos fechar, sabemos também que o Senhor continuará conduzindo a história da Tua igreja, e nós clamamos a Ti,
Senhor, ó Deus, somente o Senhor tem poder para estancar esta praga na face da terra. Nós confiamos em Ti e pedimos perdão, ó Deus, por algum momento que nós temos falhado e desagradado o Teu coração. Pai, nesta noite aqui estamos com os nossos corações, ó Pai, cheio de esperança, com os nossos corações desejosos em Te adorar, em Te exaltar, em glorificar o Teu nome, desejosos, ó Deus, de ouvir a Tua santa palavra. Senhor, fale conosco, aceite, ó Deus, a nossa adoração e tudo aquilo, Senhor, que for contrário à exaltação do nome de Jesus, que caia por terra agora, Senhor, porque aqui somente o Teu nome será engrandecido e glorificado para sempre. Abençoe cada pedido agora, Deus, colocado no Teu altar. Nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Nós Te louvamos, Senhor, nós Te amamos e nós oferecemos este culto e fazemos esta oração em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém e amém. Nós vamos louvar o Senhor. Convido os irmãos do Ministério de Louvor. Vamos adorar ao Senhor, ainda em pé, aqueles que puderem. Vamos cantar ao nosso Deus. Tudo que sou, tudo que tenho, estão diante de Ti, Senhor. Minhas tristezas e alegrias a Ti entrego agora, Senhor. Ofereço minha vida a Ti, usa o meu viver para a Tua glória. Os meus dias são Teus, Senhor, e seja o meu louvor sacrifício agradável. Minha vida eu Te dou. O meu passado, o meu futuro, sonhos que um dia se realizarão. Minha esperança e os meus planos, todo o meu ser pertence ao Senhor. Ofereço minha vida a Ti, usa o meu viver para a Tua glória. Os meus dias são Teus, Senhor, que seja o meu louvor sacrifício agradável. Minha vida eu Te dou. Minha vida eu Te dou. No Salmo 125, versículo 1, nós vamos declarar agora, neste momento, através deste cântico, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam,
mas permanecem para sempre. Amém? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, e não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre o joelho, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Os que confiam, Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, e não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre o joelho, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, ser feliz. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre o joelho, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, ser feliz. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, muito obrigado, ó Pai, por ter nos trazido à Tua casa nesta noite, ó Pai. Senhor, aceita, Pai querido, o nosso louvor, a nossa adoração, e que o Senhor esteja usando o Teu servo pastor para estar falando ao nosso coração nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no texto da palavra do Senhor, no livro de Provérbios, capítulo 3, verso 9 e o verso 10. Provérbios, para quem esteve pela manhã, significa o quê? Muito bem, comparações, né? Mishlei, comparações. Livro de comparações, Provérbios, livro de sabedoria, capítulo 3, verso 9 e o verso 10, diz assim: honre o Senhor com todos os seus bens e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris
transbordarão de vinho. Honre ao Senhor. Consagre ao Senhor aquilo que é dele, porque tudo que temos pertence a ele. E o mínimo que fazemos é devolver ao Senhor. E com certeza, Deus é tão gracioso, Ele é dono deste universo, Ele tem prazer em nos abençoar. Enquanto nós estivermos cantando o hino 314 do Cantor Cristão, você tem o privilégio de poder ofertar ao Senhor. Aqueles que estão nos assistindo em casa, você pode também acessar ali pelo QR Code, ver o número da conta e poderá abençoar a obra do Senhor nesta localidade. Aqueles que nos visitam não são obrigados a fazer isso, a menos que você sinta no coração também o desejo de contribuir com a manutenção da obra de Deus nesta localidade. Assim como estamos assentados, vamos louvar ao Senhor. Apesar de que eu gosto de cantar em pé, mas os irmãos podem ficar assentados, tá bom? Mãe Oceane. Os que quiserem, podem se colocar de pé. Os que quiserem ficar sentado, não tem problema. Mas para a gente cantar, realmente é melhor cantarmos em pé. Louvemos ao Senhor com o hino 314. Oremos. Obrigado a Deus por mais uma vez estarmos na tua casa, para louvarmos e engrandecermos o teu nome, o único digno de ser louvado, nosso Deus verdadeiro. Nós somos imensamente gratos, Senhor Jesus, por podermos estarmos aqui reunidos juntamente com irmãos e amigos para entregar as nossas vidas como uma oferta de cheiro suave ao teu trono de graça. Aceita, ó Deus, nosso louvor, a nossa adoração, as ofertas e o dízimo dos teus servos. E desde já te agradecemos por todas as bênçãos derramadas em nossas vidas. E também te pedimos, ó Deus, por aquilo que iremos ouvir, a mensagem que o Senhor colocou no coração do teu servo. Prepara os nossos ouvidos e a nossa mente para receber a tua mensagem, e que ela não venha ficar somente aqui nessas quatro paredes, mas que
possamos colocá-la em prática em nossas vidas, juntamente com a nossa família, nossos vizinhos e amigos. Continue conosco no decorrer deste culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Não, 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 você não pode entrar. Cadê meus amiguinhos? Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Escondi a tua palavra no meu coração, pra não pecar contra ti, pra não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração, pra não pecar contra ti, pra não pecar contra ti. Só a igreja. Ó. Agora a gente, hein? Salmo 119, 11. Salmo 119, 11. Salmo 119, 11. Pra não pecar, amém. Escondi a tua palavra no meu coração, pra não pecar contra ti, pra não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração, pra não pecar contra ti, pra não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Salmo 119, 11. Salmo 119, 11. Pra não pecar. Salmo 119, 11. Salmo 119, 11. Salmo 119, 11. Pra não pecar. Amém. Que lindo. Obrigado, Jesus, pela vida das nossas crianças, por aquelas que não puderam estar conosco. Que o Senhor esteja abençoando, guardando cada criancinha dessa igreja, abençoando cada papai, cada mamãe, cada familiar, protegendo-as de todo o mal. Abençoe que este culto infantil, elas possam mais uma vez, ó Deus, com certeza, com toda a segurança, ouvir a Tua palavra na linguagem delas. Obrigado porque elas já fazem parte do presente desta igreja e com certeza farão do futuro para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Viu? Aprendemos toque, toque, toque hoje, viu? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 13, é o texto que nós queremos estudar nesta noite com os irmãos. Livro de Lucas, o médico amado, capítulo 13, a partir do verso 1. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa, e ela traz para nós ensinamentos profundos e ensinamentos que são atuais. Mesmo tendo sido produzido há tantos milênios atrás, a palavra de Deus é viva, é eficaz. E esta palavra fala comigo, fala com você. E continuará falando com todos até a volta de Jesus Cristo. E lá no céu, a própria palavra, que é Jesus Cristo, estará conosco face a face. É maravilhoso, não é mesmo? Lucas, o médico amado, assim escreveu no Santo Evangelho, no capítulo 13, a partir do verso 1. E naquela mesma ocasião, estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: cuidais vós, que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais, que foram mais culpados do que todos quantos homens que habitam em Jerusalém? Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, de todo igual modo perecereis.
E dizia então esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao viticultor: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Se der fruto, ficará, mas se não, depois a mandarás cortar. Meus queridos irmãos, nesta noite, nós vamos estudar com os irmãos esse texto que nos faz pensar por quê? Que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Como nós podemos julgar as tragédias deste tempo? Como eu e você poderemos julgar as tragédias desse tempo? Principalmente ao olharmos pessoas tão boas, pessoas tão tementes a Deus, passando por lutas, passando por tribulações, tendo sua vida ceifada. A primeira questão que nós temos que compreender nesse texto é, como eu sempre digo, texto sem contexto é pretexto. Vamos repetir? Texto sem contexto é pretexto. Pilatos acabou de matar homens sérios, homens que estavam fazendo um sacrifício ao Senhor, cultuando a Deus na praça do templo, e eles foram assassinados. E foi tão cruel, foi tão terrível a imagem, que o sangue deles se misturou com o sangue dos sacrifícios. Cuidado, Jesus. Talvez essa tenha sido a segunda motivação. Mas eu particularmente prefiro ficar com a terceira motivação. E penso eu ser a mais correta. Que eles foram a Jesus para especular acerca da real situação espiritual daqueles galileus. Na verdade, eles queriam questionar a Jesus, falar: Senhor, esses galileus que foram massacrados ali na praça do templo, será que eles não passaram por isso porque estavam com algum pecado? Mesmo ofertando a Deus, Deus não aceitou o sacrifício e permitiu essa tragédia. Porque na mente do judeu, havia essa conexão de pecado e sofrimento. Só sofre quem peca. Vocês conseguem imaginar, então, toda vez que você sofreu porque você pecou em algum momento? E aí essa ideia era muito forte na cabeça dos judeus nessa época. E o que é incrível, que eles queriam escutar de Jesus exatamente isso. Jesus tomar uma posição e Jesus falar: realmente essas pessoas devem ter pisado na bola diante de Deus. Porque na cabeça deles não era normal as pessoas serem mortas daquele jeito. As pessoas estavam ali adorando ao Senhor, sacrificando ao Senhor, mantendo uma religiosidade íntegra, e de repente morre daquele jeito. Com certeza é porque eles precisavam morrer mesmo, porque eram pecadores. E aí a prova disso, que os judeus achavam que os galileus tinham mais pecados, porque aqueles que viviam na Judéia sempre achavam que o povo da Judéia era o povo mais santo, o povo da Galileia era o povo mais pecador. E o que me chama a atenção aqui, que ainda hoje há essa ideia, porque nós já vamos entender por que o texto fala sobre isso, e Jesus já dá uma indireta neles. Jesus já começa a falar: vocês estão querendo dizer que os galileus tinham mais pecado? Ora, e aqueles que morreram na tragédia do tanque de Siloé? Então eles também tinham mais pecado? Então aí Jesus começa a abordar e a questionar. Por isso que eu vejo aqui nesse texto, é que esta abordagem dessas pessoas eram para querer questionar Jesus diante do pecado daquelas pessoas que foram assassinadas. E o que me faz refletir? Quando eu olho para esse texto, eu fico pensando: será que nós também não estamos fazendo a mesma conexão hoje em dia? Diante de tantas tragédias, tantas pessoas morrendo de Covid-19, nesta pandemia que se instalou há mais de um ano, as pessoas vendo pessoas partindo para a eternidade, e aí algumas questionando: puxa vida, mas por que ela teve que morrer assim? Será que era a hora dela? Será que ela não estava em pecado? Diante das guerras, diante das catástrofes naturais, terremotos, maremotos, ataques terroristas, às vezes vem essa pergunta: por que essas pessoas tiveram que morrer de uma forma tão trágica assim? É como aquelas pessoas que questionam o porquê de 6 milhões de judeus terem sido trucidados pelo nazismo. E aí usam aquele texto lá da crucificação. Ah, pastor, porque os judeus gritaram na crucificação e falaram para Pilatos: caia sobre nós e nossos descendentes o sangue desse inocente. Mas eu vejo que essa palavra não é bem fundamentada.
Em momento algum, os filhos iriam pagar pelos erros de seus pais. E é isso que diz em Ezequiel. Será que eles eram mais pecadores, mais culpados? Será que o que aconteceu agora, antes de ontem, no Rio de Janeiro, aquela casa que desabou, simplesmente desabou porque Deus estava querendo penalizar aquela família? De forma alguma. Não temos como alegar essas questões, porque são tragédias que acontecem dia após dia. Então é por isso que eu creio que essa tenha sido a motivação desses judeus ao perguntarem a Jesus, no momento em que Jesus estava explicando sobre o juízo vindouro, sobre esta tragédia que tinha acabado de acontecer com os galileus. Aí você diz, pastor, eu entendi, mas e daí? O que nós podemos aprender com esse texto? É aqui que eu quero extrair algumas lições para a nossa vida. Diante das tragédias dessa vida, nós temos que entender, em primeiro lugar, que eu e você precisamos parar de falar da morte dos outros, enquanto o nosso coração está morrendo diante de Deus. Precisamos parar de falar de quê? Da morte dos outros, enquanto o nosso coração está morrendo diante de Deus. No versículo 3, que nós estávamos lendo, já vamos ler, vai falar sobre isso. O problema aqui nesse texto é que os judeus estavam muito mais preocupados com a vida dos outros do que com a deles mesmos. Irmãos, este é o foco dessa narrativa. E se os irmãos olharem comigo neste mesmo capítulo, para adiantar um pouquinho, nesse capítulo 13 de Lucas, olha lá no verso 23, a pergunta que eles fazem para Jesus. E disse-lhes um, Senhor, são poucos que vão se salvar? Ou seja, eles estão preocupados com quem? Com os outros. Será que é poucos os que vão se salvar? Eles estavam muito mais preocupados com quem iria se salvar do que consigo mesmo. É por isso que quando nós olhamos esses versos iniciais do capítulo 13, nós vemos Jesus agora rebatendo, falando exatamente de uma outra tragédia. Veja comigo o verso 4, por gentileza. E aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém. O que Jesus está falando aqui? Jesus estava citando agora de um caso que não foi um massacre. Jesus estava citando um caso que não foi um assassinato, mas foi uma fatalidade, foi um acidente sem intencionalidade, foi um desmoronamento. Quantas pessoas que morreram aqui na citação de Jesus? 18 pessoas morreram soterradas. E foi aí que Jesus falou. Será que esses 18 que morreram soterrados eram mais pecadores que todos os moradores de Jerusalém? Jesus estava dando uma lição para aqueles homens que fizeram aquela pergunta. Porque foram pessoas da Judéia que haviam morrido naquele soterramento. Ou seja, enquanto vocês estão falando dos galileus que vieram aqui e foram assassinados, querendo saber se eles tinham mais pecado, e os que morreram aqui na Judéia? Aqueles que foram soterrados lá na torre de Siloé, eles também tinham muito mais pecado, por isso que eles morreram assim? Irmãos, o que eu vejo aqui é que Jesus não entrou no campo da especulação. Muito menos, Jesus não entrou no campo político contra Pilatos. E é bom ressaltar isso aqui. Jesus nunca se envolvia com política. Nós, como povo de Deus, temos que orar pelos nossos governantes, mas jamais fazer da igreja um trampolim político. Aqui é lugar de falar da grandeza do Senhor. Aqui é lugar de pregar a santa palavra de Deus. Aqui é o lugar onde a glória de Deus se manifesta. Não a glória dos homens, muito menos a glória política. E Jesus era assim. Ele falava apenas do reino dos céus. Jesus, ele não fez nenhuma defesa em favor dos galileus. Ele em momento algum disse, olha, eles simplesmente morreram porque eles estavam ali dando a vida pela obra de Deus. Não, Jesus estava dizendo, isso acontece diariamente, ser assassinados, injustiças sociais, como também as pessoas que morreram soterradas debaixo daqueles escombros, quando 18 foram ceifados ali no tanque de Siloé. E aí, queridos, Jesus, na verdade, levou o assunto sobre se preocupar com os outros. Por que vocês estão tão preocupados com as pessoas? Tão preocupados com as tragédias que estão acontecendo ao nosso redor, mas não estão preocupados com a tragédia que está acontecendo no seu coração? Não estão preocupados com o seu esfriamento espiritual? Não estão preocupados com o que você tem buscado ao Senhor? Você simplesmente está sabendo o que Deus faz na vida de todo mundo, menos na sua. Deu para entender o que Jesus estava fazendo aqui? Jesus disse que era preciso que cada um enfrentasse o próprio pecado. E que ninguém era melhor do que ninguém nessa terra, independente da morte que teria.
O que Jesus estava falando é que todos nós somos pecadores, todos nós precisamos nos arrepender. E Jesus estava ensinando que eu e você não podemos julgar a pessoa pela maneira que ela vive, nem pela que ela morre, porque ela vai prestar conta diante de Deus. Não sou eu, muito menos você, que vamos julgar aquela pessoa. Em vez de olharmos um para o outro, nós temos que olhar para onde? Para dentro de nós. Foi isso que Jesus disse. Se você olhar no versículo 2, Jesus disse o quê? Cuidais vós, que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido isso. É interessante que o autor sagrado aqui usa uma palavra grega, que é a palavra dokeiti, que quer dizer o seguinte: cuidado com a opinião própria, suposição pessoal, julgamento particular. Vocês têm no versículo 2 essa expressão, cuidai vós. Alguém tem outra versão? Como? Acautelai-vos. A palavra aqui é dokeiti, ou seja, esta opinião própria, esta suposição pessoal, este julgamento particular, cuidem disso. Parem de julgar os outros, cuidem das próprias vidas, cuidem dos seus próprios corações, que talvez possam estar mais mortos que aqueles galileus. Era essa a ideia de Jesus aqui. Às vezes nós temos uma facilidade de encontrar pecado nas pessoas. Jesus estava dizendo, parem de julgar os outros, porque o maior pecado poderia estar no próprio coração daqueles que estavam falando. E aí olha o verso 5, que tapa que Jesus deu para eles aqui. Não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos, de igual modo, perecereis. Deixa eu dizer uma coisa para cada um de nós aqui nesta hora. Quando você lê uma notícia no jornal sobre tragédia, sobre terrorismo, sobre terremotos, sobre barragens se rompendo, sobre assassinatos, será que já passou pela sua cabeça do porquê aquelas pessoas terem tido aquele tipo de morte? Será que em algum momento a gente não parou para pensar, gente, mas por que morrer dessa maneira, né? É tão cruel isso. Quantas vezes a gente tem essa tendência de ver as pessoas sofrendo e ficar pensando, com certeza Deus está pesando a mão, Deus está tratando daquela vida. O que nós temos que aprender com Jesus nesse texto é que temos que olhar para o nosso coração. Ao invés de passarmos hora falando das pessoas, falarmos com pessoas na internet ou questionando alguém, nós precisamos voltar o nosso olhar para Cristo, voltar o nosso coração para Deus, entender o quanto nós precisamos ter uma vida digna, santa e correta no altar do Senhor. E cada um responderá pelos seus erros diante do Senhor. É interessante que os historiadores dizem que Martinho Lutero, ele se voltou para Deus quando um grande amigo dele foi atingido de uma forma trágica por um raio fulminante. Veio um raio do céu e o matou. Imagine você, se você está com uma pessoa na rua e um raio bate em alguém do lado de você e a pessoa morre na hora, mas não te atingiu, atingiu outra pessoa. Naquela hora você diz, graças a Deus que não fui eu. Deus me livrou, Senhor. Eu senti até o arrepio aqui do raio, né? Mas dali a pouco, meu Deus, de tanta gente aqui nesta rua, o Senhor jogou um raio justamente nela. Estava em pecado. Com certeza estava fazendo coisa errada. Não é esse o julgamento que às vezes vem na mente de muitas pessoas? Sabe o que aconteceu com Lutero quando ele viu seu amigo morrendo? Na mesma hora ele falou, meu Deus, se o raio tivesse me atingido, eu estaria no inferno. Porque Lutero estava longe de Deus. E foi através desta tragédia que Lutero voltou-se para o Senhor, abriu o coração para o Senhor e se transformou num grande homem na história do cristianismo. Vejam, meus queridos, que nós estamos passando por horas e dias falando de pessoas que morreram de Covid-19. Todo dia um balanço na televisão. 1.000 pessoas morreram, 1.800, 2.000, 3.000. Estamos chegando a quase 4.000. Aí quando tem 800 mortes, você vê lá, Corinthians empata com não sei quem. Mas quantas pessoas que morreram hoje? Você está ansioso quando você vê, hoje morreram 800 e poucas pessoas. Mas por que 800 e poucas pessoas não são tão importantes quanto 2.000 ou 3.000? Porque isso não dá ibope. Falar de tragédia dá ibope. E não é tanta tragédia, 800 pessoas, mas são 800 famílias que ficaram enlutadas. Dá para vocês entenderem? Aí as pessoas começam a especular, mas com certeza foi a China, a culpa é da China, aqueles alimentos exóticos que ele tem, isso foi criado no laboratório, não, a culpa são dos governos mundiais que estão tentando eliminar a população, que tem muita gente na Terra, aí criaram a vacina, cuidado, a vacina tem o código da besta dentro dela.
Meus irmãos, eu estou ouvindo isso o tempo todo. Eu falo que besta é quem dá crédito para isso. Você acha que uma pessoa que passa 8 anos numa faculdade estudando, 8 anos, para poder um dia produzir vacinas, ele vai produzir vacinas para matar pessoas em massa? Eu tenho amigos que lá no Rio de Janeiro estudaram muito para conseguir ter o título que têm e estão lutando para que as vacinas possam abençoar e curar vidas. Assim aconteceu com HN1 também, como outras vacinas no passado. E as pessoas ficam perdendo tempo para ficar falando isso. As pessoas falam tanto disso, mas não conseguem falar que o meu Deus tem ainda me preservado. E se eu estou aqui hoje, eu quero me consagrar mais e mais ao Senhor. Porque se isso acontecer comigo, se isso acontecer com a nossa tenda, como nós estaremos perante o Senhor? Por isso que Jesus está falando, tanto os galileus quanto aqueles que morreram lá, os 18 que foram soterrados, todos eles eram tão pecadores quanto nós também somos. Ou seja, eu e você, como esses homens questionando a Jesus, como os galileus que morreram, como aqueles que morreram na Judéia, todos eram pecadores. E não é porque a pessoa morreu por uma tragédia, por um desabamento, por um assassinato, que ela foi mais pecadora que a outra, não. Meus irmãos, Deus não ama menos a pessoa que morreu numa tragédia do que ama você, do que ama a mim. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo. E se Ele amou o mundo, todas as pessoas que estão vivas e que vão morrer, Deus amou com muita intensidade. Deus trouxe o seu plano de salvação e não aceitaram porque não quiseram. Nós somos mais justos do que essas pessoas que morreram nessas tragédias? De forma alguma. As pessoas que morreram de repente lá em Brumadinho, em Mariana, elas eram mais pecadoras que nós? De forma alguma. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: parem de olhar a morte dos outros, independente de como foi a vida e a morte deles. Olhem para vocês mesmos, lutem para ter uma vida santa diante de Deus, porque se for o seu dia hoje, de partir para a eternidade, você tem certeza da sua salvação? Eu acho incrível quando eu estudo o livro de Jó, e na minha dissertação de mestrado eu tive que ler esse livro muitas vezes durante 2 anos. Irmãos, eu fico pensando, para que ter amigos como os amigos de Jó? É melhor não ter amigo. Se você olhar em Jó capítulo 4, versos 7 e 8, os amigos de Jó simplesmente chegaram à conclusão: Jó, ficamos 7 dias com você, Jó. Oramos, choramos, demos tapinha nas suas costas, nos compadecemos da sua dor, Jó. Mas, ó, já passou 7 dias, né? Eu acho que já está muito claro que você está em pecado, Jó. Sabe por que você está sofrendo, Jó? Sabe por que você está enfrentando esta falência, Jó? Sabe por que você está doente? Porque seus filhos morreram? Porque o seu casamento se complicou? Porque a sua mulher está em crise? Sabe? Porque você pecou, Jó. Admita, Jó. Você pisou na bola, Jó. Lembra aí, Jó. Vocês conseguem imaginar agora Jó sofrendo no chão, raspando com um caco de telha as feridas no corpo e ouvindo seus amigos que até há pouco tempo atrás estavam orando com ele, agora apontando o dedo: você está em pecado. Você só está passando isso porque você está pisando na bola. Meus irmãos, isso doeu muito mais em Jó do que aquilo que ele estava vivenciando. Como é ruim alguém querer se tornar juiz e julgar a causa das pessoas. Ninguém tem que ficar julgando a causa de ninguém. O que nós temos que fazer é orar por aquela pessoa, é pedir a Deus misericórdia para que Deus cure, restaure segundo a sua soberana vontade. Meus irmãos, nós temos esta tendência nos nossos dias de ter esse raciocínio. É por isso que Jesus falou: pare de se preocupar com os outros, arrependam-se. Porque enquanto nós ficarmos olhando para a tragédia e queremos dar uma explicação para as tragédias, nós vamos falar só disso e não vamos falar mais de Deus. E aí nesse momento que eu tenho que falar: Deus, eu não sou melhor do que as pessoas que morreram de Covid. Deus, eu não sou melhor do que as pessoas que morreram naquele acidente, daquela tragédia nos Estados Unidos, das Torres Gêmeas. Deus, eu não sou melhor do que todas as pessoas que têm morrido diariamente no acidente de trânsito. Deus, eu sou tão pecador quanto elas. Então, Deus, tenha misericórdia da minha vida. E obrigado, porque nesta noite, no meio de tanta tragédia que nós estamos vivendo, o Senhor me proporcionou estar na tua casa, lugar de restauração, lugar de cura, lugar onde eu posso ver a glória do Senhor sendo manifestada neste lugar. E agora sobre a minha vida, Deus, agora estou aqui pedindo perdão pelos meus julgamentos e estou dizendo: Senhor, me perdoe, e eu quero ser sempre um servo, uma serva do Senhor, e jamais eu vou te deixar. É a oportunidade que Deus está te dando. Arrependa-se, olhe para onde você está caindo, volte ao primeiro amor, porque você poderá estar sofrendo coisas piores enquanto estiver olhando para a tragédia alheia.
Esta é a primeira lição. A segunda lição, Jesus está ensinando que diante das tragédias da vida, Deus deseja e espera de nós frutos. Pastor, produzir frutos no meio da tragédia? Vamos ler o verso 6? Nota que foi nesse momento que Jesus então profere o quê? Uma parábola, para tentar explicar para aquelas pessoas o que ele queria ensinar. E olha o que diz a parábola, verso 6. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. O que é figueira e o que é vinha? Figueira produz figos e vinha, uva. Olha só, uma figueira que foi plantada na sua vinha. Não é estranho isso? Mas vamos continuar. E foi procurar frutos nela, e não achou. Frutos aonde? Na vinha ou na figueira? Na figueira, porque a figueira estava plantada na vinha. Agora eu preciso explicar para os irmãos com mais calma. Todos nós sabemos que em Israel, você já pode ter visto pela televisão, e Deus me deu a graça e o privilégio de ver pessoalmente a terra de Israel. É seca, é muito calcário, muito cascalho, é uma terra seca, muito branca, aquelas pedrinhas brancas, você não vê terra preta lá. Aliás, quando a gente desce de Jerusalém para Jericó, são 24 quilômetros de descida por 350 metros abaixo do nível do mar. Olha que coisa interessante, eles pintaram as pedrinhas de preto para que pudesse dar uma impressão que estava adubado e com esterco, mas não. O grande mistério é que é irrigado por computadores, quase que 24 horas, para manter aquela vegetação até chegar em Jericó. Tudo com tecnologia. Então, em Israel, você tem que disputar palmo a palmo um pedaço de terra fértil. Para você conseguir plantar alguma coisa, você tem que realmente ser uma pessoa que tenha muita sorte ou muito dinheiro. E aí Jesus narra agora que haviam dois tipos de plantação em uma só terra. Ou seja, plantaram a figueira porque quiseram aproveitar a terra da vinha. Guardem isso. A figueira aproveitou a terra da vinha. Então a figueira estava ali quase como que uma intrusa. Sendo que a figueira plantada ali simboliza o que em toda a Bíblia. Se vocês olharem em Jeremias 24, vocês vão ver que no verso 3 a 7, a figueira representava o povo de Israel. Guardem isso. A figueira representava o povo de Israel. Mas agora em Cristo, a figueira, ela representa você, a figueira representa a mim. Ou seja, eu e você, a igreja do Senhor, hoje, nós somos esta figueira. É por isso que como igreja nós cremos que Deus nos colocou num lugar especial. Deus nos inseriu ali perto da vinha para aproveitarmos daquela terra para podermos ter a nossa bênção. Irmãos, eu vejo aqui que Deus nos deu privilégios especiais de sermos a figueira plantada na vinha. Sabe o que isso significa? Que Deus nos chamou, que Deus nos escolheu pela sua presciência, Deus nos amou, Deus nos restaurou, Deus nos perdoou, Deus nos salvou em Jesus Cristo, Deus nos plantou, Deus cuidou e cuida de nós, Deus nos deu a sua santa palavra, Deus nos deu Jesus Cristo, seu Filho, Deus nos deu o seu Espírito Santo, Deus tem nos dado diariamente o seu poder, a sua presença, Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Isso demonstra que Deus tem investido dia após dia em mim, em você. Louvado seja o nome do Senhor. E se Ele investe tanto em mim e em você, o que nós temos feito para Ele? Se Ele nos inseriu nesta terra da vinha, Deus tem todo o direito de exigir de mim e de você frutos. E aí, há uma frase que eu acho muito impactante que diz: a inutilidade é um convite ao desastre. Vamos repetir? A inutilidade é um convite ao desastre. O que significa isso? Nós não fomos plantados por Deus para sermos estéreis, para ficarmos ocupando um lugar inutilmente. E quantas pessoas estão ocupando lugar inutilmente? Estão no reino de Deus, se achando, mas não estão produzindo frutos.
E Deus está cobrando isso. E olha o que diz o verso 7 comigo. E disse ao viticultor. Quem é o viticultor? Aquele que cuidava da vinha e da figueira. Ele tinha todo o direito. Aqui é Deus falando. Eis que eu venho aqui há quantos anos? 3 anos. Eu estou aqui procurando fruto nessa figueira. Mas eu não acho. Então pode cortar. Por que que ainda está ocupando a terra inutilmente? Ou seja, aqui se mede terra palmo a palmo. Essa terra é muito preciosa para uma figueira que não dá frutos. Pode cortar. Gente, figueira tem que dar frutos, porque se ela não der fruto, a figueira é a árvore que não dá sombra. Porque ela primeiro produz folhas para depois dar fruto. Quando dá fruto, a folha já caiu. Então figueira não é árvore para fazer madeira de púlpito, não. A figueira, se ela não produz fruto, se é estéril, ela não serve para nada. Ela só serve para ser lançado no fogo, combustível do fogo. É por isso que Deus nos compara à figueira, porque Ele nos chamou não para o fogo, não para sermos combustíveis do fogo, mas para produzirmos muitos frutos. E isso me fez lembrar de uma frase que eu ouvi: nada que extrai pode sobreviver. Nada que extrai pode sobreviver. Você conhece pessoas que são assim? Sempre querem sugar. Sempre estão pedindo. Sempre estão querendo. Nunca estão oferecendo. Se você olhar a história do Mar Morto, por que o Mar Morto tem o nome de Mar Morto? Primeiro que tem muito sal ali, que ninguém consegue sobreviver, nenhum bichinho sobrevive ali. Mas o Mar Morto só extrai, só recebe. E ele é morto. Fica ali parado, não tem mais nada para fazer. É um mar morto, só produz sal. E eu fico imaginando que esta figueira aqui só extraía, só aproveitava o solo, só recebendo o melhor do solo, estava tirando o solo, aquilo que poderia servir para outra figueira frutífera. Estava atrapalhando outras plantações. Meus irmãos, eu vejo aqui uma figueira egoísta, que só gostava de extrair e nunca oferecer. Vocês acham justo uma pessoa que está sempre no reino de Deus e só quer receber e nunca quer oferecer? Um relacionamento de amor, quando só o marido oferece amor e a esposa não, como que vai sobreviver? Um relacionamento de amor que só a esposa oferece amor e o marido não dá a mínima para sua esposa, como isso vai sobreviver? Não tem como. Não dá para um relacionamento sobreviver se só tem gente que quer extrair e nunca querem oferecer. E eu fico pensando, será que nós temos sido assim? Somos egoístas, só pensamos em nós, só queremos sugar. E quando se fala de vida cristã, só queremos ouvir a palavra de Deus a cada semana aqui, mas nunca podemos oferecer nada para Deus, não produzimos frutos, não falamos da graça de Deus. Pelo contrário, quando falamos, só encontramos um problema. Só encontramos uma dificuldade, só encontramos um defeito. Como nós podemos provar um genuíno arrependimento? Se você olhar Mateus capítulo 3, verso 8, lá diz exatamente o seguinte: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Portanto, meus queridos irmãos, não há possibilidade de alguém dizer que é crente em Jesus se não produz frutos. Frutos do amor, frutos do perdão, frutos da bondade, frutos da fidelidade, frutos de uma vida mansa, uma vida cheia do Espírito Santo. Ela simplesmente está tentando enganar os outros, mas não engana a Deus. Só está sugando do solo, mas nunca produz fruto. E mesmo na tragédia, mesmo na tempestade, a Bíblia nos ensina aqui que o servo e a serva de Jesus continua produzindo frutos. Esta é a segunda lição. Mesmo na dor, o crente em Jesus continua produzindo frutos, porque na sua vida, Jesus Cristo é a razão do seu viver. Mas agora vem a terceira e última lição. Eu aprendo nesse texto que diante de todas essas tragédias da vida, Deus, como misericordioso, sempre nos concede mais uma chance. Isso não é confortável? Isso não é confortador? Isso não é maravilhoso? Isso não é amável para nós podermos lidar diariamente com o nosso Deus? Olha o que diz o verso 7. Ele diz o seguinte: corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Eu, quando olho esse texto, eu vejo aqui Deus falando com um viticultor: olha,
eles não têm mais jeito. E eu penso o seguinte, se Deus fosse nos tratar de acordo com nossos pecados, a gente já teria sido cortado e destruído há muito tempo. Mas o que Jesus diz agora no verso 7, é exatamente algo que está simbolizando aqui. Deus falando com um viticultor, que há 3 anos ia ali. Quem é esse viticultor aqui nessa história? O dono daquela plantação simboliza quem? Deus. Quem é o viticultor? Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo estava dizendo ao Pai, aguarde mais um pouco, eu estou investindo ainda nesta figueira que não dá frutos. Irmãos, quando eu olho para esse texto, eu vejo Jesus falando com o Pai como algo maravilhoso, aquele que é o Emanuel, o nosso intercessor jurídico. Ele estava dizendo exatamente o seguinte, para o dono daquela terra, para o dono daquela figueira, olha, eu vou continuar investindo nela, eu vou continuar adubando, eu vou continuar fazendo melhor, me dê mais um ano, mais um tempo. E aí quando eu vejo isso aqui, eu começo a pensar, queridos, Deus já nos deu Jesus Cristo, Deus já nos deu tantas coisas para nossas vidas, e apesar das nossas fraquezas, diante das lutas, apesar da nossa pouca vontade de fazer o que Deus quer que a gente faça, Deus ainda nos concede uma segunda chance. Isso é misericórdia, isto é graça do Senhor. Sabe por que Deus ainda faz isso? Porque Ele atende o pedido do seu Filho Jesus Cristo, porque aqui é o viticultor, ele está dizendo exatamente isso. Leia comigo o verso 8, e respondendo ele disse, Senhor, deixa este ano pelo menos, até que eu escave mais, esterque mais, adube mais, ou seja, eu vou investir mais nesta figueira. Sabe o que eu entendo aqui? Que as providências de Jesus em nossas vidas é a maneira dele escavar ao nosso redor e nos adubar. Jesus está nos dando oportunidade, Jesus está cavando, e cavar fere a terra. Muitas vezes Ele precisa permitir eu e você passarmos por um processo de dor, de ferida, não porque Ele não nos ama, mas pelo contrário. A Bíblia diz que Deus corrige aquele que ama. Por amor a você, Deus permitiu tudo isso. Mesmo que seja dolorido, isso faz parte para que eu e você sejamos uma figueira frutífera. Ele nos aduba diariamente, porque Ele está investindo em nós. Ele está te dando uma chance. Prova disso é que nesta noite Ele te trouxe até aqui, porque Ele está te dando uma grande oportunidade. E quem sabe não será a última oportunidade da sua vida. Meus irmãos, Jesus não quer que a gente venha perecer. Ele quer que a gente seja abençoado. E domingo após domingo, semana após semana, Jesus tem adubado o nosso coração. Você crê nisso? A palavra dele tem sido anunciada. Ele tem adubado a nossa alma. Ele tem investido em nossas vidas. E o que Ele quer de nós é o mínimo que nós temos que oferecer. Frutos. Frutos de uma vida transformada. E agora, olha que coisa interessante e enigmática no verso 9. E se der fruto, ficará. Mas se não, depois mandarás cortar. Em outras palavras, nós não temos o direito de abusar da paciência de Deus. Se não dermos frutos, o machado virá, o juízo virá. Não é porque Deus é injusto, é porque Deus está dando muitas oportunidades, e Ele está sempre nos concedendo oportunidades. Vocês acham que Deus seria injusto se cortasse uma figueira que nunca dá fruto? A figueira sem fruto não serve para nada, só ocupa espaço. Não tem utilidade a não ser ir para o fogo. Sabe o que me impressiona nessa parábola? Que essa parábola, ela não tem um desfecho final. Aqui não diz se aquela figueira deu ou não deu frutos. A gente não tem aqui uma notícia narrada por Jesus se aquela figueira aproveitou a chance daquele viticultor em ter clamado ao dono daquela videira, ao dono daquela vinha e daquela figueira. Ele simplesmente diz o seguinte, olha, se não der fruto vai ser cortado. Mas não fala se ela deu ou não deu. Sabe o que eu vejo aqui? Que Jesus deixou em suspense este final nesta parábola. Sabe por que Ele deixou em suspense? Ele deixou em suspense porque Ele estava falando de você, Ele estava falando de mim. Ele estava falando de nós que somos a figueira. E a resposta, se esta figueira aqui dá ou não dá frutos, quem vai ter que dar esse desfecho final somos nós. É você, sou eu. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? O que nós estamos fazendo com a nossa figueira na presença do Senhor? Temos produzido frutos? Temos sido bons maridos, boas esposas, bons filhos, bons pais, bons pagadores, pessoas que amam, que perdoam?
Em vez de olharmos para fora, para as tragédias, passarmos tempo no celular, falando de tantas coisas no dia a dia, falemos mais da graça de Deus, conversemos mais com o Senhor da graça. Em vez de achar que os outros são mais pecadores, vamos olhar mais para o nosso pecado. Nós não somos autorizados a querer ver fruto na figueira do vizinho. Ah, pastor, mas por que eu tenho que dar fruto se fulano está aqui na igreja e não dá? O problema é dele com Deus. Deus quer falar com você e está falando comigo. Nós não somos autorizados a ver frutos nos outros. Os frutos têm que ser vistos em nós. Sabe por quê? Porque Deus está nos plantando no solo da graça. E às vezes, Deus vem e não tem encontrado frutos em nós. E o primeiro fruto que nós deveríamos dar como cristãos é frutos de amor e de perdão em nossos relacionamentos. Isso prova o quanto nós amamos a Deus. E aí Deus volta e não encontra frutos de novo. E ele volta e não encontra frutos de novo. Mas ele volta, só vê uma lista de pedido. Deus, eu preciso disso. Deus me deu um emprego. Deus abençoe meu casamento. Deus abençoe meus filhos. Deus me ajude com essa doença. Oh Deus, é só pedido, só extrai, só suga. E Deus fala, eu posso fazer tudo isso agora, num piscar de olhos. Mas eu quero frutos. Aonde está o seu arrependimento? Aonde você está agora com a sua espiritualidade? É isso que Jesus estava falando. E por causa da intercessão de Jesus, Jesus então deu mais uma oportunidade para aquela figueira. E essa parábola termina sem sabermos daquela figueira, mas podemos saber da nossa figueira, da nossa vida. E eu quero dizer para os irmãos, esta noite é uma noite de graça. Esta noite é uma noite de oportunidade. Essa noite é uma noite de restauração. E Deus está nos dando uma oportunidade incrível para mim e para você, em meio dessa pandemia, de podermos olhar para o Senhor e dizer, como disse Jó, eu creio que o meu Redentor está vivo. Ele está aqui. Eu agradeço a Deus porque o Senhor não desistiu de mim com todos os meus pecados, com os meus erros. Apesar de me tornar alguém que só está extraindo o tempo todo, eu reconheço que eu tenho falhado, Senhor. Eu preciso melhorar e eu vou melhorar a partir de hoje, porque a minha vida é tua. Pode adubar, Senhor. Pode cavar a terra em volta de mim. Pode trabalhar em minha figueira, porque o que eu mais quero na minha vida é produzir frutos para a tua glória. E se der frutos, ficará. E se não der, mandará cortar. Talvez seja este o momento de eu e você começarmos a pensar, Pai, eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso melhorar a minha vida de intimidade contigo. Deus ama muito você. Deus ama muito a sua vida, Ele quer muito restaurar a sua família. Mas não fique esperando pelo outro ou pela outra. É você que precisa aceitar este adubar de Jesus no seu coração. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Jesus está aqui nesta noite. Ele, como viticultor, está nos concedendo uma grande e linda oportunidade. Os problemas acontecem com pessoas boas, como com pessoas ruins. Tragédias acontecem o tempo todo. Morrer é natural, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Uma hora nós vamos morrer, a não ser que pela graça do Senhor, Ele voltar antes e nos arrebatar e nos levar com Ele para sempre morar nos céus. É essa a nossa expectativa, como gostaríamos que isso acontecesse. Mas e se morrermos? Nós temos que ter uma certeza. Se eu morrer, eu não serei mais ou menos pecador do que as outras pessoas, mas eu poderei partir dizendo, eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele grande dia. O meu Salvador me amou, adubou a minha vida e me fez produzir frutos para a glória dEle. Produza frutos hoje. Perdoe quem você precisa perdoar. Peça perdão para quem você sabe que precisa pedir perdão. Olhe para aquelas pessoas que estão ao seu redor, que necessitam ouvir falar de Jesus. Pare de falar mal do governo, da política, de futebol. Pare de falar mal de vacina, de tudo. Mas fale da graça de Deus. Use o seu tempo para falar desse Deus bendito, glorioso, que tem nos dado mais uma chance. Porque Ele é o Deus do recomeço. Porque nada é irrecuperável para Deus.
Faça isto agora em nome de Jesus. Vamos orar. Obrigado, Jesus, porque Tu és o nosso viticultor. Obrigado, Jesus, porque quando nós olhamos as tragédias deste mundo, como no texto diz a tragédia dos galileus, que aparentemente estavam Te servindo, Senhor, fazendo sacrifício no pátio do templo e foram assassinados por Pilatos, sangue foi misturado com sacrifício, algo cruel e terrível, Senhor, mas, ó Pai, aquilo não quis mostrar que eles eram mais pecadores ou menos pecadores. Meu Deus, nos perdoe se nós somos pessoas que estão sempre julgando a morte dos outros, o problema dos outros. Ajude-nos, ó Deus, para que possamos olhar para a nossa vida contigo, para que possamos refletir como espelho a glória do Senhor. Ó, meu Deus, nos perdoe se temos passado tanto tempo na internet fazendo tantas coisas, menos edificando nossa vida e levando outras vidas a se edificarem na Tua presença. Nos perdoe, Jesus, se a Tua igreja em algum momento tem se desviado do foco que é Jesus Cristo. Nesta noite estamos dizendo, ó Deus, como figueira do Senhor, que nós estamos prontos para que o Senhor continue adubando, ó Deus, tratando de nós, porque queremos sim, Jesus, dar muitos frutos para o Senhor até aquele grande dia. E a nossa oração, Jesus, é Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Abençoe, meu Pai, cada irmão, cada irmã aqui nesta noite. Abençoe os nossos irmãos que estão em casa nos assistindo. Que todos possam se sentir, ó Deus, impactados pela Tua palavra. E que possamos, ó Deus, terminar este dia na certeza de que somos figueira do Senhor com orgulho e que produzimos frutos para a glória do Senhor. Eu peço a Deus a Tua bênção sobre cada um aqui, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém e amém. Que Deus em Cristo abençoe profundamente a sua vida, a sua família e a sua história. Queria muito, de coração, de a gente poder ter mais os cultos presenciais. Deus pode reverter isso ainda essa semana. Eu creio nisso, Ele pode fazer isso. E quem sabe a gente poder estar sem restrição nenhuma juntos, podendo estar abraçando, adorando e exaltando o nome de Jesus Cristo. Ore por mim, ore pela igreja, pelo ministério. Veja onde Deus está agindo aqui neste lugar. Tudo o que estamos fazendo só tem uma finalidade: exaltar e glorificar o nome de Jesus Cristo. Quarta-feira, se Deus nos permitir, estaremos aqui às 7h30 e nós vamos estudar o capítulo 2 de Apocalipse. Olha que bênção, né? Parece que foi ontem que a gente começou, já fizemos 2 estudos de Apocalipse. Capítulo 1 de 1 a 8 e capítulo 1 de 9 a 20. E agora vamos começar o capítulo 2 na quarta-feira, se Deus nos permitir. Nós vamos louvar ao Senhor, convido o Ministério de Louvor para vir aqui neste momento. E nós vamos ficar em pé e vamos adorar ao nosso Deus. Que você tenha uma semana linda e abençoada na presença do Senhor, em nome de Jesus. Que ó quão bom e quão suave é os irmãos estarem em união. E é isso que nós vamos estar durante a semana, ligados no Senhor Jesus. Oh, quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos. Ali Deus determina sua bênção, sua unção. Oh, quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos. Ali Deus
Oh, quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos. Ali Deus determina sua bênção, sua unção. Jesus nos deu um mandamento de amor, de nos amarmos uns aos outros no Senhor. Assim como Ele amou, o mundo nos verá, saberá que somos povo do Senhor. Meu irmão, minha irmã, somos restaurados pela graça em amor, como orvalho de Hermon, nos montes de Sião. Sobre ti está a bênção do Senhor. Levanta sua mão. Sobre ti está a bênção do Senhor.